Há alguns anos, a China vem apresentando crescimentos menores do que o esperado para a segunda maior economia do mundo. Quem antes crescia facilmente mais de 10% ao ano, agora se vê com crescimento por volta de 5% ao ano, e ainda caindo. Se observássemos anos atrás, sua economia crescia em torno de 10% ao ano facilmente, mas agora parece que vai passar a metade disso ou cair ainda mais. Para a segunda maior economia do mundo, crescer menos pode significar a perda de suas chances de ultrapassar o seu adversário, os Estados Unidos, em uma possível dominância na influência global. Além disso, notícias e reportagens facilmente encontradas na internet estão falando de tragédias ambientais e dificuldade do governo de lidar com as mudanças climáticas. Um dos principais rios da China, o Yangtze, quase secou no verão de 2022. Lembrando que este é o rio que alimenta a represa das Três Gargantas, a maior da China e do mundo. O tamanho dessa usina mostra que a China tem grande apreço por energia de hidrelétricas, e uma seca em largas proporções vai atingir bastante sua população em termos energéticos, além de dificultar setores primários como a agricultura, o abastecimento de água, irrigação e também a criação de animais. Outro grande problema é sobre o investimento massivo em infraestrutura e setores imobiliários, o qual estão gerando poucos lucros e uma grande bolha especulativa. O governo tem investido bilhões em novas cidades, trens-balas, aeroportos e outras obras, e pouco tem sido o retorno. As pessoas e empresas não estão ocupando esses espaços na mesma proporção dos investimentos. Será que a China estaria finalmente falindo depois de tantos anos de um verdadeiro milagre econômico? Será que veremos a segunda maior economia do mundo se tornando só um país ditatorial na Ásia, sem grande importância? Será que agora o governo dos Estados Unidos está sorrindo de orelha a orelha com o fim da ameaça chinesa? É isso que vamos ver neste conteúdo. Eu sou Gustavo Mieques e Koneski, você está no Econotalks. A China está em crise. O governo de Pequim anunciou que o país sofreu quedas de 15% nas exportações e 12% nas importações. Um grande abalo para uma economia fortemente baseada no comércio exterior. Desde 2022, a economia chinesa tem crescido cada vez menos, com um impacto significativo nos setores primários do país. Além disso, a China está enfrentando sérios desafios ambientais que afetam sua agricultura, setor energético e criação de animais. As mudanças climáticas têm exacerbado esses problemas, com secas e outros eventos extremos dificultando a produção agrícola e a geração de energia, o que agrava ainda mais a situação econômica do país. Não há somente fatores internos que influenciam a economia da China. A China não depende só dos seus 1,4 bilhões de habitantes trabalhando somente no setor imobiliário. A China possui reservas de investimentos internacionais na faixa de trilhões. São cerca de 3,2 trilhões de dólares investidos em outros países, como, por exemplo, empréstimos ao Egito para a construção da sua nova capital. Só no Egito, com a ajuda da China, eles estão construindo uma cidade que vai abrigar cerca de 6 milhões de pessoas e um obelisco de 1 quilômetro de altura. Uma obra com alto custo para a China. Não só o Egito tem investimentos provenientes da China. A Argentina também tem muito dinheiro da China envolvidos em sua economia, já que é um país com crises financeiras frequentes. Alguns países africanos já foram até perdoados em suas dívidas com a China, já que não tinham condições alguma de pagá-las. Mesmo assim, a China está com bastante vantagem em termos de países devedores. Só em termos de comparação, a China tem 3,2 trilhões investidos em outros países. Já o Brasil tem só 1/10 disso. Claro que a China não pode agora sair cobrando dinheiro dos seus devedores para recuperar seu crescimento, porque isso poderia causar até uma guerra em largas proporções. Mas saber que 3,2 trilhões de dólares estão disponíveis em algum lugar não é algo de se ignorar. Contudo, se esse valor será pago e quando será pago, é outra questão. Embora a China seja frequentemente elogiada por sua dinâmica econômica e investimentos em tecnologia de ponta, como carros elétricos, smartphones e eletrônicos avançados,
essa abordagem pode estar escondendo problemas profundos que podem levar a um colapso econômico. Apesar do crescimento impressionante de setores tecnológicos, o foco excessivo em inovação e alta tecnologia pode criar vulnerabilidades significativas. O país investiu fortemente na expansão da sua capacidade tecnológica, com 7 milhões de veículos elétricos produzidos em 2023, representando cerca de 50% da produção global. No entanto, essa ênfase pode desviar recursos de setores fundamentais que sustentam a economia, como a agricultura e a infraestrutura básica. Além disso, a dependência da China em investimentos em tecnologia não necessariamente garante estabilidade econômica. A crise na cadeia de suprimento global e a competição intensa em tecnologia pode levar a uma bolha especulativa que, se estourar, pode provocar uma recessão severa. O país também enfrenta riscos associados ao seu regime político autoritário, ditatorial, que pode limitar a capacidade de adaptar-se rapidamente às mudanças econômicas e de mercado. Enquanto a China se destaca em inovação, a falta de diversificação econômica e o potencial para uma bolha tecnológica podem contribuir para uma crise econômica mais ampla, que ameaça o crescimento sustentável e a estabilidade a longo prazo do país. Com relação ao petróleo, é essencial abordar o papel da China na guerra na Ucrânia. À medida que a Europa se afastou do fornecimento de gás e petróleo para a Rússia, a China tem assumido um papel cada vez mais significativo, oferecendo empréstimos substanciais e suporte econômico à Rússia. Esse envolvimento da China não apenas intensifica seu compromisso financeiro com um regime controverso, mas também expõe o país a riscos consideráveis. A China tem emprestado grandes quantias à Rússia, sem garantia clara de retorno, aumentando sua exposição a uma potencial inadimplência. Esse apoio financeiro pode parecer uma oportunidade estratégica, mas também representa um grande risco, pois a China pode nunca receber de volta esses empréstimos, especialmente se a situação econômica da Rússia continuar a piorar devido às sanções e ao conflito prolongado. Além disso, ao se alinhar com a Rússia, a China pode estar contribuindo para a perpetuação do conflito e intensificando a instabilidade global. Esse alinhamento estratégico pode acabar isolando a China de seus parceiros comerciais ocidentais e prejudicando sua posição econômica global a longo prazo. A assistência à Rússia, longe de ser uma manobra vantajosa, pode se revelar um peso econômico e diplomático significativo, comprometendo a estabilidade e o crescimento sustentado da economia chinesa. Como podemos concluir, a realidade é que a China está realmente enfrentando um colapso econômico iminente. Apesar de algumas análises sugerirem que a China não está falindo, os sinais são claros. A economia chinesa está em um estado crítico e pode desmoronar a qualquer momento. O país está enfrentando uma estagnação progressiva e uma crise financeira profunda que pode levar a um colapso completo se não houver uma reestruturação significativa da sua matriz econômica. A China precisará urgentemente não apenas investir em mais tecnologia, mas também lidar com a crescente carga de dívidas e problemas estruturais que ameaçam sua estabilidade. O que muitos veem como uma crise controlada pode, na verdade, ser o começo de um colapso econômico devastador, que pode rivalizar com os piores cenários previstos por especialistas. Se você achou este vídeo informativo e quer ficar por dentro das últimas atualizações sobre economia, geopolítica e muito mais, inscreva-se no canal, deixe um like e ative o sininho para receber notificações. Não se esqueça de comentar aqui abaixo o que você acha sobre a situação da China. Eu sou Gustavo Mix Ikoneski e nos vemos nos próximos episódios, aqui no Econotalks. Até lá!